O Salmo 87 foi escrito pelos filhos de Coré. No texto massorético, que é o texto original da Bíblia, está escrito no título desse salmo, Salmo dos Filhos de Coré. Este salmo faz parte do livro 3 dos Salmos. Os salmos são organizados em 5 livros. O livro 1 vai do Salmo 1 até o 41, todos escritos por Davi. O livro 2 vai dos Salmos 42 até 72. Do 42 ao 49 foram escritos pelos filhos de Coré. Os filhos de Coré são os descendentes de Coré. Coré, de acordo com o capítulo 16 do livro de Números, foi um dos homens que se revoltou contra a liderança de Moisés e de Arão, e por essa razão ele foi morto por Deus, de acordo com Números 16. No capítulo 26 de Números, está escrito que os seus descendentes se arrependeram e eles foram colocados na adoração, nos louvores. E são esses filhos de Coré que estão registrados em Números no capítulo 26, que se arrependeram, que se tornaram compositores de vários salmos. E eles escreveram os Salmos 42 até o Salmo 49 no livro 2. Depois, Asaf era um outro líder levita que também foi colocado na adoração pelo rei Davi. E Asaf escreveu o Salmo 50. E do Salmo 51 até o Salmo 72, o autor foi Davi. O Salmo 72 tem o Salmo 66, 67 e 71 não tem a indicação de que foi Davi que os escreveu no texto original da Bíblia. Mas os estudiosos, pela forma como esses salmos, o 66, o 67 e o 71 foram escritos, atribuem esses salmos ao rei Davi. Então se diz que ele escreveu do 51 ao 72. Com relação ao 71, existem alguns versículos que repetem o Salmo 70. Então existe uma certeza maior de que o Salmo 71 foi escrito pelo rei Davi, há uma indicação maior. O Salmo 72 é um salmo que alguns atribuem a autoria ao rei Salomão. Na verdade, quando você lê o Salmo 72, o último versículo dele fala: Findam-se aqui os salmos de Davi. E é por essa razão que, embora exista um debate entre os estudiosos em que alguns dizem que o 72 foi escrito pelo rei Salomão, a impressão é de que a opinião, o estudo mais acertado é o de que o Salmo 72 também foi escrito por Davi. O livro 3 começa no Salmo 73 e vai até o Salmo 89. E esse livro 3, do Salmo 73 ao 82, foram escritos por Asaf ou seus descendentes. Asaf viveu no ano aproximado de 1000 a.C., no tempo do reinado de Davi. Mas, quando nós lemos o Salmo 74, que no título do texto original, que é o texto massorético, diz que o seu autor é Asaf, nós vemos que ele fala a respeito do cativeiro do povo de Israel quando eles estavam na Babilônia. E isso aconteceu no ano de 586 a.C. Portanto, aconteceu 414 anos depois de Asaf. Então, quando nós lemos no Salmo 74 que Asaf é o autor desse salmo e ele fala a respeito do cativeiro na Babilônia, podemos entender que, na verdade, o salmo é atribuído a Asaf porque foi algum dos seus descendentes que viveu na época do cativeiro babilônico que escreveu o Salmo 74. Então, do Salmo 73 até o Salmo 82, o texto massorético fala
que todos eles foram escritos por Asaf, mas na verdade nós precisamos entender que foram escritos por Asaf ou por seus descendentes, se o texto do Salmo fizer referência a um período histórico posterior. Depois nós temos o Salmo 83, que não tem a autoria no texto original, mas os estudiosos dizem que a forma como o Salmo 83 foi composto indica que também foi escrito pelos filhos de Coré. E o Salmo 84, 85, 86 e 87, que é o salmo que nós vamos ler hoje, são 4 salmos que também foram escritos pelos filhos de Coré. Então, resumindo, os filhos de Coré, no livro 2, escreveram dos Salmos 42 a 49. No livro 3, escreveram do Salmo 84 até o 87, com certeza, e ainda existe uma indicação de que eles escreveram o Salmo 83. Depois nós veremos que o Salmo 88 foi escrito por Emã, que é um Ezraíta. Ezraíta significa que ele era de Esrã. E o Salmo 89, que fecha o livro 3 dos Salmos, foi escrito por Etã. E Etã também era Ezraíta. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 6, existe um relato a respeito de Emã e Etã como levitas. Então, todos eles eram levitas. Chegando próximos aqui da conclusão do livro 3 dos Salmos, fazendo um resumo, os Salmos 73 ao 82 foram escritos por Asaf ou seus descendentes. O 83 é de autoria desconhecida, porém, a forma da composição atribui o salmo aos filhos de Coré. 84 a 87, os títulos desses salmos no texto massorético faz referência direta de que foram escritos pelos filhos de Coré, inclusive o título do Salmo 87 no texto massorético, que é o texto da Bíblia original, diz assim: Salmo dos filhos de Coré. Esse é o título do Salmo 87. Depois o Salmo 88 foi atribuído a Emã e o Salmo 89 a Etã. E os dois, de acordo com 1 Crônicas, capítulo 6, também eram levitas. Todos eles pertenciam à tribo de Levi. Vamos lembrar que lá no Pentateuco, lá nos primeiros livros da Bíblia, lá no Êxodo, Deus separou os levitas, a tribo de Levi. Levi era o terceiro filho de Jacó. Os descendentes de Levi ficaram responsáveis pela adoração no templo. E o que o Salmo, fechando os 5 livros, o livro 4 é composto do Salmo 90 até o Salmo 106. Vamos deixar para comentar sobre ele nos próximos salmos, a partir do Salmo 90. 90 ao 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Temos, portanto, um total de 150 salmos e o livro dos salmos é chamado de louvores no texto da Bíblia original. Na Bíblia original, o livro de Salmos chama-se Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Porém, Salmos é um livro que, quando nós vamos meditando nele, nos 150 salmos, nós encontramos louvores, lamentações, orações, imprecações, que eu não vou falar muito aqui sobre o que são imprecações, mas você pode ver aqui no canal o Salmo 35. No Salmo 35 nós comentamos o que são imprecações. São aquelas orações em que se pede a desgraça e a ruína do inimigo, mas são na verdade desabafos de sinceridade a Deus. Todas as orações imprecatórias que existem nos Salmos sempre vêm seguidas depois de alguma frase em que o salmista fala: Eu, porém, confio no Senhor, o Senhor é que faz justiça, o Senhor é que realiza o julgamento. Então, se você ouvir alguém
pregando que você deve orar de forma imprecatória, pedindo a morte do seu inimigo, a destruição e a desgraça do seu adversário, essa pessoa não entendeu que as orações imprecatórias são desabafos de sinceridade dos salmistas a Deus. Nenhum cristão está autorizado a orar dessa forma. Jesus disse em Mateus 5,44 para amarmos os nossos inimigos, e ele mesmo, quando estava morrendo na cruz, disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, a oração imprecatória é apenas um desabafo de sinceridade. Deus ama quem é sincero. Você pode dizer: Deus, agora eu tenho o desejo que o meu inimigo morra. Mas você sempre tem que dizer depois: perdoa esse meu desejo, porque é um desejo carnal. E eu apenas estou dizendo o que eu sinto. Estou apenas desabafando com o Senhor. Porém, que seja feito tudo conforme a tua justiça. É assim que devemos orar. E feitas essas observações gerais, vamos ler o Salmo 87. Ele é um salmo pequeno, tem apenas 7 versículos, mas a mensagem dele é uma mensagem profunda. Os filhos de Coré, eles aqui estão exaltando a cidade de Jerusalém como o lugar santo, o lugar onde Deus se manifesta, onde a glória de Deus se faz presente, onde o Senhor tem prazer de estar, de habitar. Mas eles dizem que não é apenas o povo de Jerusalém que tem direito a estar com Deus. Esse Salmo 87, ele apresenta um convite para que todas as pessoas, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, e independente de quem é que sejam, possam estar com Deus, desde que se voltem para Jerusalém. E esse salmo termina dizendo que todos louvaremos ao Senhor. Então ele é um salmo que termina louvando a Deus, mas ele começa falando que Deus tem um lugar onde ele tem prazer, e eles colocam esse lugar como sendo a cidade de Jerusalém. Então vamos meditar aqui. A primeira parte é Deus está em Jerusalém. Essa é a primeira parte. São os primeiros 3 versículos. O seu fundamento está nos Montes Santos. O seu fundamento é o fundamento de quem? Ele está falando a respeito de Deus. Então, o fundamento de Deus está nos Montes Santos. Em Jerusalém tem um monte que, quando nós lemos os Salmos e nós vamos lendo a Bíblia, inclusive lá no Apocalipse, fala-se muito a respeito do Monte Sião. O Salmo 125 fala: Os que confiam no Senhor são como o Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eles olham para esse monte e eles falam muito a respeito desse monte. E muitas vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia, ele fala assim: porque Sião será abençoada, Sião, e o Senhor estará em Sião. Quando ele fala disso, ele está se referindo à cidade de Jerusalém, porque o Monte Sião fica em Jerusalém. Então aqui ele fala assim: o seu fundamento está nos montes santos. Ele está dizendo: Deus, o Senhor, está em Jerusalém. Está nos montes que são separados para adoração a Ele. A palavra santo vem de Kadosh. Kadosh significa separado. Deus, ele é elevado, ele está separado daquilo que é comum. Deus, ele é altíssimo, ele é digníssimo, ele é extraordinário, ele é todo-poderoso porque ele criou todas as coisas. Ele não é comum. Então, quando nós dizemos que Deus é santo, é isso que nós estamos dizendo. Por isso que no Apocalipse existe o registro de que lá no céu os anjos cantam Santo, Santo e Santo. Quando eles estão cantando 3 vezes santo, eles estão dizendo: é certo que o Senhor é todo-poderoso. Então, o seu fundamento, o fundamento de Deus, está nos montes santos.
está em Jerusalém, onde existem os montes, onde Deus falou com o povo de Israel, onde Deus separou Israel para falar com seu povo. Sabemos que Israel é o novo nome que foi dado para Jacó. Lá no livro de Gênesis, nós lemos que Jacó era descendente de Abraão, ele lutou com um anjo e Deus disse: agora que você lutou com um anjo, você foi abençoado e o seu nome será Israel. Ish significa homem, Ra eh, significa luta, combate, e El significa Deus. Então, Israel é o homem que combateu Deus, o homem que lutou contra Deus. E o Israel significa aquele que lutou com honra com Deus. Então ele se torna um lutador pelo reino de Deus. Então, os descendentes de Jacó, que são os descendentes de Israel, eles foram para a terra de Canaã e em Jerusalém eles fizeram a capital e lá estão os montes onde Deus disse: eu vou estar entre eles. Então, o fundamento está nos Montes Santos, o fundamento de Deus está conosco, com o povo de Israel. Versículo 2: o Senhor ama as portas de Sião. Veja, mais do que todas as habitações de Jacó. Então ele está falando assim, as habitações de Jacó. Jacó, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vemos que ele passou por muitas peregrinações. Abraão foi peregrino em muitas terras e Deus fez uma promessa, dizendo para Abraão: todas as terras por onde você peregrinou, eu darei aos seus descendentes. Daí, o descendente de Abraão foi Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi esse que lutou com Deus e Deus mudou o nome dele para Israel. E quando os filhos de Coré falam que o Senhor está nos Montes Santos, ele está dizendo, ele está em Jerusalém. No 2, o Senhor ama as portas de Sião. Ele está dizendo assim, Sião é onde fica o monte de adoração a Deus. Existe um ponto específico, o Monte Sião fica na cidade de Jerusalém. Então Deus ama mais Jerusalém, o Monte Sião, mais do que todas as outras partes do território de Israel, mais do que todas as habitações de Jacó, mais do que todos os lugares, porque Jacó foi peregrino na terra de Labão. Labão era o tio dele. Ele saiu de onde ele estava, foi para a terra do tio dele, onde ele se casou com Leia, que era a prima dele, né? A prima dele mais velha, e depois ele se casou com Raquel, que era mais nova. E aí depois, versículo 3: coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Cidade de Deus é Sião. Aí nós temos aqui Selá. Selá é uma palavra que significa pausa. Nós sabemos que os salmos são cânticos. Então, quando tem Selá aqui, significa que eles cantavam o versículo 1 até o 3. Depois eles davam uma pausa aqui. Essa pausa servia para dois propósitos. Para uma questão do ritmo musical e também para as pessoas refletirem no que estavam cantando. Então, aqui no caso, seria um selá, uma pausa para eles refletirem que o Senhor está em Sião, o Senhor está no seu Monte Santo, o Senhor ama a nossa cidade, ama Jerusalém. E quando ele fala que o Senhor ama Jerusalém, ele está dizendo: o Senhor ama o seu povo. E versículo 3: existem coisas gloriosas que Deus quer fazer sobre nós. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Nós somos o povo de Deus. É isso que a primeira parte está dizendo. A segunda parte, nós temos o desenvolvimento do salmo, em que Deus, ele não quer apenas o povo de Jerusalém. Ele não é um Deus exclusivo do povo de Israel. Muitas pessoas condenam o povo, os israelitas. Eles dizem que eles não aceitam que outros povos adorem a Deus. Mas o Salmo 87
é um salmo que mostra que os filhos de Coré, que eram levitas, eles entendem que Deus ama todos os povos, independente de quem quer que sejam. Deus ama todas as pessoas, todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. E ele fala isso aqui na segunda parte. Embora ele fale, Deus está aqui em Jerusalém, no Monte Sião, ele ama mais Sião do que todos, vamos ver aqui na segunda parte. Israel tem um chamado universal de manifestar a glória de Sião, a glória de Jerusalém, que é a glória de Deus, na verdade, sobre todos. Essa é a segunda parte. Veja aqui no versículo 4. Dentre os que me conhecem, é Deus que está falando aqui. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Deus está dizendo, vou fazer referência a Raabe. Quem foi Raabe? Raabe é uma mulher prostituta. Ela morava numa casa que ficava no muro da cidade de Jericó. Quando nós abrimos o livro de Juízes, nós vemos que Josué, quando vai espiar a terra de Jericó para tomarem aquela primeira cidade que Deus prometeu que daria para o povo de Israel, a Raabe, que é uma prostituta, recebe os espias e depois ela coloca uma fita, uma corda para que os espias de Israel pudessem escapar de serem mortos. E ela, embora fosse uma prostituta, ela, quando você abre o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, você vê que ela é uma das pessoas que faz parte da genealogia de Jesus. Ela era uma prostituta, ela era de Jericó, de um povo, de uma nação que nem adorava a Deus, mas Deus a incluiu dentro do povo. Veja o versículo 4 fala: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe. Portanto, a mensagem do Salmo 87 é: não importa se a pessoa não é israelita, não importa se a pessoa foi uma prostituta. O Senhor conhece todos aqueles que se voltam para Ele. Qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, que se voltar para o Senhor, será bem recebido pelo Senhor. E aí depois ele prossegue: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Babilônia era a terra de Nabucodonosor. Era onde se faziam as festas, onde havia luxúria, onde havia o pecado do orgulho, da soberba, da idolatria. Babilônia representa o mundo, representa o lugar onde existem todos os tipos de pecado, onde existe todo tipo de iniquidade. E o Senhor está dizendo: dentre os que me conhecem, eu farei menção da Raabe, farei menção das prostitutas e dos que não são meu povo, mas que vieram até mim. Farei menção à Babilônia. Ele está se referindo a todos aqueles que estão na Babilônia, mas que se voltarem para mim, eu os receberei. Eis que da Filístia. Quem era da Filístia? O gigante Golias era filisteu. Os inimigos da época de Sansão, quando você lê o livro de Juízes, eram filisteus. Eles eram os inimigos dos israelitas. Então o Senhor está falando: eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. Deus está dizendo assim: não importa se a pessoa é da, da, da Etiópia, da China, da Rússia, da Alemanha, do Japão, não importa qual é o lugar de onde a pessoa é. Aqueles que fazem parte de povos que não adoram a Deus, mas que buscarem a Deus, serão chamados como pessoas que foram nascidas em Jerusalém. Ele está dizendo assim: eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. Ou seja, nós nascemos em Deus quando nós buscamos a Ele. É isso. Então o versículo aqui 4 já está mostrando para nós que os filhos de Coré, eles têm esse entendimento de que todos podem ser chamados como filhos
como pessoas que nasceram de Jerusalém. Versículo 5: E de Sião se dirá, ou seja, de Jerusalém se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. Então ele está dizendo, confirmando, Jerusalém é o lugar onde Deus mora. E e de Sião, aqueles que moram em Sião, aqueles que se comprometerem com Deus, o Senhor apontará e dirá: este e aquele, esses aqui, ó, este e aquele, quer dizer assim, esses aqui são os que nasceram em Jerusalém, os que estão comigo. O Altíssimo, o Deus, a estabelecerá. Versículo 6: O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. Então, quando o Senhor fizer referência a todas as pessoas que estão com ele, o Senhor vai fazer a descrição de todos os povos. Não importa de onde a pessoa veio, o Senhor vai descrever. Esse aqui era lá da Rússia, esse aqui era lá da Filístia, esse aqui era lá da Líbia, do Líbano, mas esses todos aqui se voltaram para mim. Esses são parte do meu povo. Então ele dirá: este é nascido ali. Selá. Então aqui a primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3. Ele está falando que existe um lugar. Deus está em Sião, em Jerusalém. A segunda parte: não são apenas os israelitas que são de Deus. A segunda parte: o chamado de Sião, de Jerusalém, é para todos os povos. Todos os povos podem estar unidos em Deus. Não importa quem seja a pessoa e de onde é que veio. E ele termina com o versículo 7, a terceira parte. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Ou seja, todos vão pegar os cantores, vão pegar os instrumentos musicais e vão adorar a Deus e dizer que tudo está no Senhor. Este Salmo 87, ele pode ser lido numa perspectiva escatológica. Perspectiva escatológica, escatos significa futuro e logos significa estudo. Então, escatológico significa o estudo das coisas futuras. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 1 a 4, nós lemos: aqui em Apocalipse 21, versículo 1 a 4: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Versículo 2: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nesses 4 primeiros versículos, nós vemos que João, que estava na ilha de Patmos, recebeu a revelação a respeito das coisas futuras, que ele disse: haverá uma nova Sião, uma nova Jerusalém. Ele fala no versículo 2: eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Ou seja, Sião remete a Jerusalém, porque o monte Sião fica em Jerusalém. Ele está dizendo: haverá uma nova Jerusalém. E aqui nós vemos Deus dizendo no versículo 3: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então ele está falando a respeito da união de todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e que se unem a Deus. Todos eles, independente de serem israelitas, fazem parte do reino de Deus. E ainda em Apocalipse, no capítulo 7, nós lemos o seguinte. Aqui em Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas,
que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Esses versículos nos falam que a respeito do futuro, daquilo que Deus trouxe como visão a respeito do futuro para João, dizendo aqui no capítulo 7 de Apocalipse que o Senhor reunirá pessoas de todas as nações e tribos e povos e línguas, todos aqueles que se voltarem para o Senhor. Então, o Salmo 87, ele é um salmo que nos fala a respeito da glória de Deus, que se revela em Sião. Os filhos de Coré estão cantando que o Senhor está em Sião, em Jerusalém, porque ali era o lugar onde eles adoravam a Deus. Mas eles reconhecem que o Deus de Israel é o Deus de todos os povos, de todas as nações. Existe um chamado universal e Sião tem, portanto, um sentido espiritual. Existe uma nova Sião, uma nova Jerusalém, um lugar onde todos adoram a Deus. Jesus disse isso no Evangelho de João, no capítulo 4. Quando ele conversava com a mulher samaritana, ele disse: Veja que em João 4, ele estava conversando com a mulher samaritana, explicando que quando ele veio, ele trouxe salvação a todos. Ele fala aqui no versículo 23, João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se você adora a Deus em espírito, ou seja, dentro do teu ser, os seus pensamentos, os seus sentimentos honram e adoram a Deus. E se você o adora em verdade, adorar em espírito remete ao que está no seu espírito. E em verdade remete às suas práticas. O que você fala e quais são as suas atitudes, o que você faz. Se dentro de você e aquilo que você pratica revela que você está em Cristo, então Deus está recebendo a sua adoração. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adore a Deus em espírito e em verdade. Não importa qual a sua origem, raça, cor, condição econômica ou financeira, de onde você veio, o que você fez no passado. O Senhor recebe a todos em Sião. Sião, para os filhos de Coré, quando escreveram o Salmo 87, eles estavam falando a respeito da terra deles. Mas para o Senhor, Sião é o lugar onde Cristo está. Cristo reúne todos os que vão até Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que leva para Deus. Ele congrega todos nele para que estejam na Nova Jerusalém. Então, essa é a meditação do Salmo 87, que revela o chamado universal de Israel para a comunhão, a união de todos os povos em Cristo, e Cristo nos conecta diretamente a Deus. Hoje é dia 26 de outubro e todos nós meditamos sempre no livro de Provérbios, todos os meses. Então, sendo dia 26, eu vou deixar aqui no final do vídeo as leituras em Provérbios 26. E do lado eu vou deixar um botão para que você que não está inscrito no canal possa se inscrever e ser notificado dos novos vídeos. Nós estamos meditando em Salmos desde o dia 1º de agosto e começamos a meditar um por um. Vamos até o Salmo 150. Vamos prosseguir em novembro e dezembro até chegarmos no Salmo 150. E todos os meses, no final de cada vídeo, vamos deixar um vídeo falando sobre o capítulo do dia de Provérbios. Provérbios para que nós possamos ter mais sabedoria para a tomada de decisões e
conhecimento de Deus. Quem lê Provérbios todos os meses por 2 anos toma decisões mais sábias. E quem lê e pratica Provérbios todos os meses durante 5 anos prospera em todos os seus caminhos. Portanto, medite sempre em Provérbios. Hoje é dia 26, eu vou deixar leituras em Provérbios 26. A graça e a paz de Cristo hoje e sempre. Amém.